Olá, que tal? Eu venho aqui nesse momento, em primeiro lugar, agradecer a você e a todos que têm se inscrito no canal TV Cidadania, Gente é para Brilhar, e TV Cidadania 103.5, Gente é para Brilhar. Você ajuda a fazer com que a nossa gente brilhe. Eu vejo aqui nesse momento uma situação venho aqui nesse momento trazer uma situação muito interessante. Existem pessoas que de uma maneira assim, muito ignorante, que tem a cabeça feita pela Rede Globo e pela mídia tradicional, pelo SBT, que é do Ratinho, pela Record, que é da Igreja Universal, que é do Edir Macedo, e essas pessoas que vivem engolindo de qualquer maneira e sem pensar, continuam dizendo que o PT quebrou o Brasil, que a situação está ruim por causa do Brasil, mas são pessoas que alimentam o ódio, alimentam a ignorância e se deixam seduzir pela política desses militares que hoje estão no poder, demonstrando eficiência, competência, capacidade de organização, de mobilização, de convencimento. Mas a gente fica se perguntando, e aquele assalto de Criciúma, com 40 pessoas encapuzadas, que assim fez uma arruaça e ainda jogou 500 mil reais pela rua fora. E sem falar no interior do Pará. O norte do Brasil é terra sem lei, é a terra do agronegócio. O agronegócio que está indo por ladeira abaixo depois dessa atitude do Bolsonaro de criticar a China e ficar do lado dos norte-americanos. Enquanto isso, o cacete vai comendo, vai comendo. E as pessoas continuam dizendo que o PT estragou o Brasil, o PT que fez tanta asneira, que fez tanta besteira. Então, para essas pessoas, eu trago esta reportagem, que não sou eu que estou falando, reportagem de 2014, e você tira suas conclusões e ajuda a divulgar isto, por favor. Vamos dar like, vamos divulgar, vamos difundir, para que as pessoas deixem de ser tão ignorantes, para que as pessoas deixem de ser tão bitoladas, que ainda não perceberam que o golpe que foi dado foi para entregar o país às multinacionais, entregar o país para os Estados Unidos e continuar mentindo para a população. O Eduardo Cunha comprou a eleição dele, quem deu dinheiro foi a JBS. E, no entanto, a família Bolsonaro continua aí nadando de braçada e os militares continuam dizendo que os militares não suportam impunidade. Onde é que está o general Vilas Boas? E o general Heleno está tão calado. E o Pazuello, humilhado publicamente por um psicopata que se diz presidente. Tire as suas conclusões a respeito da situação do Brasil quando o PT assumiu em 2014, quando a Dilma ganhou a eleição novamente e estava aí pelejando, mas graças ao Aécio Neves, graças ao PMDB, que até mudou de nome, juntamente com o DEM, com o PSDB, derrubaram para fazer o que estão fazendo agora. E como eles têm os meios de comunicação na mão, eles continuam mentindo para a população. Tire as suas conclusões agora e veja lá, tá bom? Obrigado, tchau! E Estatística, o IBGE, divulgou hoje o desemprego de 2014. A taxa foi a mais baixa em 35 anos. Apesar disso, caiu o número de pessoas que trabalham. A taxa de desemprego do ano todo ficou em 4,8%, contra mais de 5% em 2013. Com isso, o número de pessoas desempregadas caiu de 1.300.000 para 1.100.000. O índice de desemprego em dezembro se manteve o mesmo em relação ao mesmo mês do ano anterior. Ficou em 4,3%, o menor desde o início da série histórica, em 2002. Estou desempregado. Estou pretendendo me qualificar para achar um emprego melhor. Eu acho que se você está preparado, você consegue achar emprego. Meus amigos que são empresários sempre estão dizendo o quê? Reclamando.
tem a vaga, mas falta mão de obra capacitada. Mas o Brasil também teve uma queda no número de pessoas que estão trabalhando. De acordo com o IBGE, isso ocorre porque houve uma redução na procura por emprego ou qualquer atividade remunerada, principalmente por parte das populações mais jovens e mais idosas. O Instituto ainda reforça que nos últimos 12 anos, a oferta de emprego no país cresceu 25%. A maior parte das novas ocupações, das novas vagas, continuam sendo oferecidas pelos setores de serviços e do comércio. Na grande maioria dos casos, não são empregos que exijam muita qualificação. Essa redução do desemprego em 2014 foi desigual no país. Das 6 regiões pesquisadas, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte registraram queda no número de desocupados, enquanto Salvador, Recife e Porto Alegre tiveram aumento de até 14% de trabalhadores desempregados. Houve um crescimento de 100 mil carteiras assinadas e o salário médio subiu 2,7%, ultrapassando os R$ 2.100. Em novembro, ele chegou a quase 2.200, mas recuou em dezembro. No Rio de Janeiro, o rendimento do trabalhador teve crescimento recorde, 6,4%. Depois, vem Recife. O levantamento mostra ainda que as mulheres continuam sendo menos contratadas do que os homens e o salário pago a elas é 25% menor. A desigualdade também acontece por causa da cor da pele. Os negros recebem, em média, quase metade do que os brancos. Quase todos os setores registraram alta nos salários. Apenas o trabalho informal é que teve queda nos rendimentos. Os maiores ganhos foram nos setores de construção, trabalho doméstico e comércio. Vamos conversar com Luiz Nassif, que está em São Paulo. Nassif, boa noite. Por que as taxas de desemprego no Brasil continuam baixas, apesar da crise internacional? Isso é fantástico, isso. Tem um fenômeno aí que... Mas um dos aspectos aí é o seguinte, vocês viram aí que teve uma queda no desemprego, mas teve uma queda no número de empregados. Então, como que se explica essa questão? É que com a melhoria do salário mínimo, na Previdência, o próprio salário mínimo, o salário de entrada no mercado subiu. Então, antes, por exemplo, um jovem, ele ia para o mercado por qualquer salário aí, porque dentro de casa o que se ganhava lá não dava conta. Agora, com a aposentadoria melhorando, com as pensões melhorando, esse jovem ele não aceita mais o salário baixo. Não é nem baixo, é o salário de fome. E o mesmo acontece com os idosos também. Então, os idosos antes saíam para complementar a renda, hoje já estão garantidos. Então, digamos, essa rede de segurança que foi criada aí ajuda a explicar parte do fenômeno. Uma outra parte é o seguinte, à medida que você tem mais gente trabalhando, a pessoa sai de casa e trabalha, abre espaço para os bicos, abre espaço aí para as babás, para tomar conta dos filhos. Então, tudo isso aí acaba criando um universo em que o número de pessoas que busca o emprego formal reduz, apesar do número de empregos reduzir também. Agora, para 2015, você tem algumas áreas sensíveis aí que vão ser bastante afetadas. A construção civil é uma delas, já está sendo afetada, e a questão também da cadeia produtiva do petróleo, em função dos episódios aí que ocorrem com o Petrobras, também vai sofrer. Então, você vai ter um desemprego que vai ampliar um pouco agora, nesse primeiro semestre de 2015. Luiz Nassif, obrigado. Boa noite.